Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas informações do nosso Mengão. Vamos trazer um recorte do programa Placar TV, analisando a partida de ontem entre Flamengo e Palestino do Chile. E para muitos jornalistas, o Flamengo jogou ruim. De acordo com Bernardo Ramos, a atuação rubro-negra foi abaixo do esperado. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Já Sormani rebateu Bernardo Ramos dizendo: como é que um time com mais de 63% de posse de bola e mais de 20 chutes ao gol jogou ruim, né? De acordo com ele, o Flamengo jogou para vencer, até porque precisa se preservar para uma maratona de jogos que irá iniciar agora, principalmente com o início do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar essa discussão, esse debate que aconteceu no programa da Placar TV. O link do canal vai ficar na descrição como forma de crédito. Se não se esqueça também de se inscrever em nosso canal para dar aquela moral e também ative o sininho das notificações para receber em primeira mão o nosso conteúdo. Então vamos lá, galera, acompanhar essa repercussão da vitória do Flamengo em cima do Palestino. Esperava muito mais do Flamengo. Eu disse até quando o Flamengo estreou na Libertadores da América, né, que o Flamengo ia enfrentar timecos em casa. E é verdade, o time do Palestino é fraco. Ô, Berna, jogou mal ou com preguiça? Eu acho que jogou mal. Para mim, o Flamengo jogou mal ontem. Poderia ter feito muito mais. No primeiro tempo, até, poderia ter feito mais do que um gol, né? Fez o gol aos 21 minutos do primeiro tempo com o Pedro. Belo gol, aliás. Por gentileza, gente, desculpa. Deixa aquela arte, tá super legal que a gente tava deixando. Isso. Pô. Isso, ótimo. Olha ali. Como é que um time que tem 63% de posse de bola e arremata 21 vezes pode ter jogado mal? Eu vi o jogo. Jogou mal. Eu não discordo de você. Eu acho que jogou mal. O segundo tempo foi horroroso do Flamengo. Eu não acho, não. Jogou. O segundo tempo foi muito fraco. O problema todo é que acho que a torcida fica na expectativa. É o Palestino, então vamos fazer 8-0, como o Fortaleza fez, como o Atlético Paranaense também fez, ambos na Sul-Americana, né? Então, sabe, ganhou o jogo. E outra coisa, eu concordo com você que poderia ser mais pelo time, pelo investimento. Mas vamos olhar para a metade do copo que tá cheio? Gente, que o Pedro tá jogando. O Pedro tá jogando muito. Agora, caraca, tá jogando muita bola. O Pedro tá jogando, no ano passado e nesse ano, o que o Gabriel jogou nos 3 primeiros anos no Flamengo. Aqui que adianta, o Dorival leva o Richarlison pra seleção. Não adianta nada. O gol do Pedro não adianta nada. Foi um belo gol. O Pedro vai fazer 150 gols, que vai pra Copa, é o Gabriel Jesus que não faz gol em Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Que é um absurdo. Entendeu? O Pedro é um monstro de jogador. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém sente a falta do Gabigol, né? Mas eu vejo, sentido, né? Assim, diferentemente do Somani. O Flamengo não tá sentindo a falta do Gabriel. Claro que não. Nada. Nenhuma. Até porque ele fez 2 gols só nesse ano, segue, né? Pro Flamengo. Nada, a vida segue normalmente, exatamente. A vida tá seguindo, mas eu discuto algumas alterações que o Tite fez ontem. Quando ele coloca o Alan, por exemplo, no lugar do De La Cruz. Quando tava 1-0 no jogo. Sim, aí. Tudo bem. Aí ele coloca 2 cabeças de área, o Pulgar e o Alan. E travou a articulação. E deixa o Arrascaeta lá sozinho. O Pedro no segundo tempo, a não ser por uma jogada que ele fez. E aí o gol do Léo Ortiz, só pra... o Léo Ortiz que estreou ontem, não fez das melhores estreias, não, embora tenha feito o gol. Mas eu vejo o Flamengo podendo render muito mais do que rendeu ontem. Não só ontem. Rendendo muito mais do que rendeu no jogo contra o Nova Iguaçu no domingo. Foi campeão? Foi legal, aquela coisa toda. Ganhou ontem do Palestino, beleza, 2-0. O Palestino, no segundo tempo, ameaçou o Flamengo. Teve 3 lances de ameaça. Ameaçou o Flamengo no segundo tempo. E aí o Tite faz a alteração pra mim que mata o Flamengo. Que é tirar o De La Cruz e colocar o Alan. Eu sou contra isso. Mas o Flamengo tava sofrendo. Tava sofrendo um pouco. Será que não foi por causa disso? Pode ser, mas eu acho pouco. Eu acho que pode render mais, Sormani. Não, eu acho que você tem razão. Pode render mais. Ok. Mas, sabe, ganhou. É começo de temporada. Ganhou. O Pedro tá jogando muita bola, gente. O Pedro tá bem. O Pedro tá jogando muita bola. Impressionante que o Pedro tá jogando. O Facinha tem razão. O Dorival tem que chegar na próxima convocação e premiar o jogador pelo que ele tem feito.
e parar de ficar levando o Richarlison. E jogador que consagrou ele, campeão da Libertadores, o rei da América. Foi o rei da América, né? É só ocasião. isso. E aí ele vai lá e vai levar o outro. Ai, leva o outro, que fica choramingando por aí, mas deixa pra lá. Mas enfim, o que eu tô falando é o seguinte, vamos lá. O que eu vi ontem do Flamengo, muito do que o Tite falou na coletiva. Cansaço? Um time com o pé no freio pra se dosar pela maratona que vem por aí. O Flamengo... Ontem, poderia ter forçado o jogo para 4, 5, 6 se quisesse. Eu vi o Flamengo fazer o básico, porque... O que eu acho coerente. Se é isso, eu acho que faz sentido. Se o Flamengo tem a confiança, claro, você vai se arriscar a levar um gol, a deixar o jogo mais perigoso e tal. Mas eu achei que o Flamengo levou em banho-maria, entendendo que a maratona agora, e se a gente conseguir abrir... Você pode até pegar pra gente nos ajudar, Berna, com mais rapidez, a sequência do Flamengo agora, é uma sequência... chata de brasileiro. Fluminense, São Paulo, Bolívar e Palmeiras. Exatamente. Todo mundo vai ter, né? É bom que você tem, os times principais do Brasil vão ter essa sequência. O próprio Palmeiras tem um começo chato com o Inter, com o Flamengo pelo brasileiro, o próprio São Paulo que está no meio dos dois. Então, assim, em especial esses 3 envolvidos em Libertadores e Brasileiro, tem um começo tortuoso de campeonato. Claro, o caso mais grave, que a gente vai falar daqui a pouco, é do São Paulo. Que o São Paulo, esse não jogou bem. Esse com muita dificuldade. E está com dificuldade também no elenco. O Flamengo não. Eu vejo que ontem o Flamengo jogou dosando, se poupando. Pra que vai se arrebentar? E ele vai gradativamente, talvez, jogar com uma intensidade maior com o Palmeiras, que é um clássico, com o próprio São Paulo. Tem a altitude, né? Que viaja agora. 3.600 metros. Então, Você pode chegar na altitude e, de repente, o Bolívar fazer 9 pontos e o Flamengo ficar com 4. O Bolívar jogar hoje contra o Milionários na altitude de La Paz. Deve ganhar o jogo. Aí fica 6-4. Aí o Flamengo vai jogar lá 9-4. Mas aí eu acho que o Flamengo tem capacidade pra chegar lá e ganhar, Berna. Porque, assim, a coisa da altitude é até a página 2. Se jogar o que jogou ontem, eu tenho sérias dúvidas. Sérias dúvidas. Mas não pode jogar o que jogou ontem. Eu acho que esse time tem capacidade pra chegar na altitude. Eu dou o exemplo daquele que rivaliza com o Flamengo hoje, que é o Palmeiras. O Palmeiras há 2 anos foi na altitude com o Bolívar, com um time até no papel inferior ao Flamengo, e ganhou o jogo. E a base do Bolívar é a mesma de hoje, não mudou muito. O Bolívar não mudou radicalmente de 2 anos pra cá. Então, assim, o Flamengo tem condição de chegar na altitude, arrancar 1-0 do Bolívar e voltar com 3 pontos para casa. Agora, o que vocês têm a dizer sobre o que o Tite falou depois do jogo? Porque eu tava brincando aqui no começo que o Flamengo já desistiu do Campeonato Brasileiro. Claro que não é isso. Mas o Tite ontem, na entrevista coletiva, não sei se a gente tem esse trecho em áudio, Michelete, temos aí, não? Michelete não tá nem me ouvindo. Não, tá não, tá lá, ele tá sem fone. Vai lá, tá escrito, vendo. O Tite disse que é humanamente impossível... é humanamente impossível disputar com a mesma intensidade todos os campeonatos e tal. Aquela conversa que a gente ouve todo ano de todo técnico. É uma chata pra cacete. Eu não sei se na Europa os caras ficam falando isso o tempo inteiro. Eu também falo. Fala um pouquinho, fala assim. O Guardiola fala um pouco. Guardiola que mais fala. Temos a sonora do Tite. Vamos lá. Reclamou do gramado do Bernabéu, ele quer 10 jogos por ano só. O Guardiola reclamou do Bernabéu também, né? Sonora do Tite. Vamos lá, pra gente ouvir o Tite, só pra gente discutir isso daí. Vamos lá. Boa noite. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. A direção? Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Bom, eu não sei se vai repetir a equipe quarta, domingo. Agora o Flamengo tem elenco. O Flamengo contratou tanta gente justamente para esse momento da temporada. Né? Você pega, por exemplo, trouxe o Léo Ortiz, tem uma zaga reserva ali que é melhor do que muita zaga do fundo da Bruno e Davi Luiz. Mas pode jogar com... É isso, Léo Ortiz o Fabrício Bruno e Davi Luiz. Vamos dizer que o time titular seja Léo Ortiz e Léo Seria Pereira. Fabrício Bruno e Davi Luiz. Aí você tem o Varela, mas você tem também o Wesley. O Wesley. Aí você tem o Ayrton Lucas, mas você tem o Vinha. Você tem o Alan, mas você tem o Pulgar. Certo? Certo. Vitor Hugo. Aí você tem o Vitor Hugo. Aí o Lohan... E o Gerson tá voltando. O Gerson tá voltando. Vai voltar. Aí tem o Bruno Henrique. Você tem E pode ter o Gabriel de volta. Não tem o Igor alguma coisa? Quem? Igor alguma coisa? Não? Igor Jesus, que é meio campista também. Que pode ser, mas aí é um reserva mais pro Pulgar, né? Sim, nessa então, posição. Tá cheio aí de vai jogar com Igor Jesus, Alan e Vitor Hugo, né?
Eu acho que vai ser o meio de campo, aliás, quando o Flamengo for dizimado E lá na frente, tá Copa cheio de América. jogador. Tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem Luiz Luiz tem Araújo, Pedro. pode ter o Gabriel de volta. Tem time para fazer isso. As O do Carlinhos, que contratações... chegou agora para jogar o brasileiro. Tem o Carlinhos. Foram contratações para o Flamengo justamente ter reservas à altura e os tem para enfrentar essa parte Pra mais evitar ter que jogar crucial. com Eu mesmo quero time ver quando é que vai quarto domingo, aparecer quarto o domingo. técnico, Quesada, que vai ter peito para chegar e dizer assim, desses times que têm condições. Claro, fala assim, não, nós vamos lutar por todos os títulos. E parar de dar desculpa antes de começar o campeonato. Desculpinha esfarrapada, porque assim, ele tá falando do Flamengo, tudo bem, mas o Palmeiras passa por isso também, outros times passam por isso, São Paulo todos vai os passar times, por isso, todo mundo vai todos jogar a os Copa do times. Brasil, Tem uma Copa- desculpa esfarrapada. Eu acho o seguinte, cara, o futebol é para fortes, pros fortes, não pros fracos. Esse papo furado aí. Teve time que já ganhou 3 títulos numa mesma temporada? Sim. Então, vamos mirar esse time. O que esse time fez para ganhar 3 títulos na mesma temporada? Ou até 4, né? Flamengo mesmo. Então eu acho Palmeiras. assim, eu acho o Tite um baita de um treinador, para mim o melhor treinador do Brasil, mas os discursos dele às vezes fogem um pouquinho da realidade. Tite, você viu que o Campeonato Carioca é muito fraco, né? Que bastou chegar a Libertadores, já teve dificuldades na estreia. Ontem, contra um palestino, a gente imaginava... Foi a vitória, ok, mas um futebol mais vistoso, não chegou. E é isso aí que você vai ter, meu. E no final de semana começa brasileiro, que a parada é diferente, entendeu? O Flamengo estreia contra quem? Atlético Goianiense do Serra Dourada no domingo. Teve Jogo sorteio. complicado. O Bernardo jogo É um jogo complicado. É um jogo complicado. Me cobrem na segunda-feira. Podem me cobrar na segunda-feira. Complicadíssimo. Olha, Atlético vou te falar uma Goianiense. coisa, se do pudesse Serra jogar, Dourada. se pudesse 4 a 1 escolher, jogava Flamengo. contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, mas o Atlético Eu queria que o Goianiense- campeonato inteiro meu fosse contra o Atlético Goianiense. É difícil, é complicado. Vai ser Vocês complicado. acham- Jogando lá vai ser Não, complicado. é que nem aquele papo furado. Jogar contra time que tá no rebaixamento é complicado. Como? O complicado é jogar quem tá lá em cima. Contra o primeiro, segundo, terceiro colocado. O Flamengo cara tá lá sempre embaixo empata da esse cadeira. jogo contra o Atlético Goianiense. Vai ser empate esse jogo. Podem me cobrar na segunda-feira. Empate, Flamengo e Atlético Só uma pergunta Goianiense. rápida. Quem tem o melhor elenco que o Flamengo hoje no futebol brasileiro? Ninguém. Ninguém. Elenco Então, não. porra, Tite. Não, mas sabe o que é isso, Quesada? Tá arrumando a cama pra... Por um eventual... Exato, tudo Quando bem. ele chegou e falou, no começo do ano, que o campeonato do Rio de Janeiro era o mais forte do Brasil, o que ele quis dizer com aquilo? Claro. Se eu perder pro Fluminense, É o melhor- olha, é o melhor melhor campeonato. Isso podia acontecer e aconteceu. Entendeu? Aí agora vem com essa conversa fiada de que não dá pra colocar o time quarto e domingo quarto. Não dá mesmo, ok. Mas o elenco que o Flamengo tem... Sabe, quando o cara dá uma declaração dessa, se eu sou diretor de futebol... Eu mando ele passear. Fala assim, escuta, eu gastei $1 trilhão. trilhão para arrumar um elenco pra gente, para evitar declarações desse tipo. A declaração que eu quero ouvir de um técnico do Flamengo é a seguinte, aquilo que você falou. Vou entrar em todos os campeonatos para ganhar. Eu vou ser campeão carioca, eu já fui. Eu vou ser campeão brasileiro, vou brigar para ser brasileiro, Isso. da Libertadores e Copa do Brasil. O elenco tá aí, velho. isso. O elenco tá aí. E se não der certo, me cobrem depois. Perfeito. Não, tudo bem. Se não der certo, não deu. Não deu, não deu. Mas chegou. É Pô, isso. não ganhou o brasileiro, mas acabou em segundo ou terceiro. Chegou na final da Libertadores, da Copa do Esse Brasil. discurso não dá pro Atlético Goianiense. Não Se dá. o técnico fizer isso, vão falar que o cara é louco, O né? Corinthians dá esse discurso? Não, Não também dá. não, Tá disputando a também Sul-Americana. Mas o Flamengo não tem dá. elenco. Exato. O Flamengo É tem isso. elenco. O Flamengo pode. A gente escalou aqui um time reserva do Flamengo que dá pra brigar. Dá pra brigar e vai precisar brigar no período, principalmente de 9 rodadas, quando perdeu os jogadores pra Copa América. E pode contratar ainda mais, tem condição pra isso. Tem lá uma sobra no orçamento pra fazer contratação no meio do ano. Vai contratar. Janelas de meio de ano do Flamengo vêm sendo melhores do que as de início de ano. Embora essa, pra mim, tenha sido espetacular. O Flamengo pegou o Vinha, Léo Ortiz, De La Cruz. Tem gente ali. Tem gente. Por isso que eu tô falando. Tem gente pra mostrar um futebol melhor. Jogou mal, mas ganhou. Se jogar bem, a chance de ganhar é muito maior. Sim. E precisava fazer saldo contra o Palestino. É o Palestino, gente. Precisava fazer saldo. O Palestino que tinha estreado com uma derrota em casa, Por 4-0. 4x0 pro Bolívar. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre este debate aí do programa do canal Placar TV, né? Sormani, Bernardo Ramos e companhia, analisando e dando a opinião deles a respeito dessa segunda partida do Flamengo na Libertadores da América. Ontem o Flamengo enfrentou o Palestino do Chile no Maracanã lotado e conseguiu vencer por 2-0. Mas o que chamou a atenção nesta partida foi o primeiro tempo jogado bem e o segundo tempo muito abaixo daquilo que vinha sendo apresentado, né? E muitos dos jornalistas falando aí que o Flamengo
né, está se poupando para uma maratona de jogos importantes que vai começar agora com o início do Brasileirão. Tem primeira rodada com o Atlético Goianiense, depois tem Bolívar, tem São Paulo, tem Palmeiras, então é complicado. De fato, o Flamengo, por mais que tenha um elenco forte, por mais que tenha um elenco qualificado, é impossível o nosso Mengão jogar em alto nível todos esses jogos, ainda mais sabendo que pode acontecer lesão, pode acontecer algum jogador ser preservado por desgaste físico, que é o que Tite tem falado nas coletivas de imprensa, que o Flamengo, humanamente, é impossível jogar todas as competições com o time titular. Eu concordo plenamente com ele. Agora, o que não pode acontecer é atleta ser poupado priorizando um determinado campeonato. Eu discordo disso, né? Prova de que o Flamengo tem condições para jogar quarta e domingo com a equipe titular foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. É claro que naquela época do treinador português, o Flamengo teve sorte, entre aspas, dos jogadores não se machucarem. Mas penso eu que o treinador tinha total convicção que os jogadores poderiam participar da partida porque estavam já descansados. Então o Tite tem que adotar a mesma filosofia de trabalho, mesmo sabendo que pode acontecer lesão até mesmo com o jogador 100%, porque uma partida de futebol, o jogador está sujeito a se lesionar e ficar de fora por alguns jogos. Mas, claro, tem aquelas ocasiões que são exceções do futebol. Quando, de acordo com alguns exames médicos, o jogador está com um desgaste físico bastante alto, aí sim, preserva-se o atleta para que ele não sofra uma lesão e não fique fora dos gramados por um maior número de tempo. Então, dessa forma, eu concordo sim, preservar o atleta se de maneira realizada de exame for comprovado que o jogador pode sim sofrer uma lesão. Mas o Flamengo jogou ontem, como alguns jornalistas aí falaram, se preservando, né? Essa é a única resposta para essa questão do declínio flamenguista. Jogou o primeiro tempo bastante intenso, né? Já o segundo tempo jogando se preservando. E o Flamengo não tem necessidade de ir para cima do adversário, pressionar o tempo todo, sabendo que terá jogos complicados e difíceis. Claro, quando a partida estava 1-0, aí sim, deveria ter ido para cima, deveria ter feito logo o placar 3-0, 4, porque teve oportunidades para isso. Daí então, se poupar, tocar a bola e fazer com que o tempo passasse. Dessa forma eu concordo, o Flamengo pecou nesse sentido. Mas, com relação, depois do segundo gol, o Flamengo fez mais que certo, né? Tanto é que Tite tirou alguns jogadores para se descansar e colocou outros para que o Flamengo não perdesse muito rendimento, até porque já tinha jogador cansado, né? Arrascaeta era um deles. Então, muitos jornalistas aí criticando, né, essa questão do Flamengo oscilar bastante nas partidas, né? Penso eu que a única partida que o Flamengo não oscilou nessa temporada, assim, falamos no sentido de que jogar o primeiro tempo de um jeito e o segundo tempo do mesmo jeito, foi contra o Fluminense. O Flamengo foi, durante 90 minutos, um time avassalador contra o time de Fernando Diniz. O Flamengo pressionava o Fluminense, não deixava jogar e a pressão fez com que o Fluminense se sentisse recuado. Tanto é que o Flamengo venceu, né, e se classificou para a final. Então, como o Flamengo agora vai iniciar mais um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, e agora que vai complicar, porque penso eu que o Brasileirão é complicado e tem equipes aí como Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, enfim, times que podem sim bater de frente com o Flamengo e fazer jogos duros. E o Flamengo precisa estar preparado e precisa ter todos os jogadores disponíveis para jogar essas partidas. Então o Flamengo jogou para ganhar, venceu, não foi aquela goleada que o torcedor flamenguista esperava em cima do Palestino, até porque os torcedores imaginavam a goleada devido à estreia do time chileno na competição. Perdeu para o Bolívar em casa, 4-0, em uma atuação horrível do time chileno. Mas nós sabemos que Libertadores, nem sempre a equipe vai jogar mal ou vai jogar bem. Tem partidas que jogam melhor, tem partidas que jogam pior, e isso é o futebol.
Então ontem o Flamengo não foi a sua melhor exibição na temporada, mas venceu. Temos que levar em consideração isso. Não podemos criticar porque o Flamengo venceu. Vamos deixar para criticar quando o Flamengo perder, quando o Flamengo for eliminado de alguma competição. Aí sim, nós traremos aqui os pontos para ser discutidos. Mas ontem o Flamengo jogou para vencer, conseguiu vencer e agora, né, está tranquilo aí na Libertadores da América com essa vitória e o empate. E agora vai enfrentar o Bolívar na próxima rodada da Libertadores para saber quem será o líder do grupo, né? A importância de se classificar em primeiro, não só do grupo, mas também no geral, é muito grande. Porque quem se classificar em primeiro no geral terá a vantagem de decidir sempre o segundo jogo em casa, até a semifinal, porque a final é jogo único na Argentina. Então vocês analisem aí. O Flamengo jogando no Maracanã, todos os jogos de volta em casa, com o apoio da torcida, com aquela festa que o torcedor flamenguista sempre proporciona na Libertadores, e isso é muito bom, é uma vantagem excepcional. Então, vitória conseguida agora é focar no próximo jogo aí, que é pela estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, nação flamenguista, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.